Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, sou Iago Martins, você está no meu escritório e o vídeo de hoje é triste, mas é teológico. A gente vai falar sobre suicídio, especificamente a principal pergunta teológica acerca do suicídio. O suicida vai direto para o inferno? Aquele que se mata, que tira a própria vida, o destino eterno dele já é estabelecido como direto para o caminho fora de Deus? O nosso esforço vai ser dar uma resposta bíblica, explicar exatamente o que é que a Bíblia diz acerca disso. E essa pergunta é daquele tipo complicado. É do tipo que a escritura não diz nada a respeito. Então você tem que aplicar melhor a tua teologia em cima daquilo. No nosso curso de teologia, o Teologia Descomplicada, que é o treinamento online do Dois Dedos de Teologia, totalmente online, totalmente digital, onde você vai lá e pode aprender comigo sobre teologia. A gente tem nas primeiras aulas do primeiro módulo, o módulo de prolegômena, de introdução à teologia, a apresentação do que a gente chama de pirâmide de Erickson. Se você não é meu aluno, eu vou dar aqui uma pequena introdução para você não ficar boiando, mas os alunos lá do Teologia Descomplicada sabem do que eu tô falando. Você tem alguns assuntos bíblicos que você tem declarações explícitas da escritura a respeito. Existem textos bíblicos falando diretamente daquilo. Só que outros assuntos não. Já entra mais acima nessa pirâmide de Erickson, onde você tem muitas vezes conclusões lógicas a partir de textos bíblicos, às vezes aplicações de doutrinas maiores até chegar à teologia especulativa. O suicídio é um assunto que você não tem versículos diretos acerca disso. Não existe nenhuma passagem bíblica que diga o destino do suicida é esse. Mas a Bíblia fala delongadamente acerca de casos de suicídio. O problema é que, na verdade, a Bíblia se limita a narrar esses casos. A gente tem o caso de Abimeleque, filho de Gideão, em Juízes capítulo 9. Uma mulher lançou uma pedra de moinho na cabeça dele, o crânio dele quebrou, ele estava ali para morrer, e ele, não querendo entrar para a história como um cara que foi morto por mulher, pediu que alguém o matasse. Aí no caso é quase uma eutanásia. O mesmo acontece na morte de Saul, em 1 Samuel 31, onde ele pede que o seu escudeiro o atravesse com a espada para que os inimigos não o matem. Como o escudeiro tremia muito, Saul pegou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o escudeiro que Saul também estava morto, ele também se lançou sobre a espada e morreu. Temos também o caso do suicídio de Aitofel, conselheiro de Davi e de Absalão. A sua morte está em 2 Samuel 17. Diz o texto que ele pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. O motivo do seu suicídio foi porque Absalão rejeitou o seu conselho. Temos o caso do suicídio de Zimri, que foi rei de Israel por míseros 7 dias e que meteu fogo no seu palácio e fez isso para que não fosse capturado pelos seus inimigos. No Novo Testamento nós temos apenas o caso de Judas. Mateus 27 e Atos 1 registra o fato de que depois de ter vendido Jesus, ele foi e se enforcou, e nisso o seu corpo caiu sobre um campo, precipitando-se, sendo partido ao meio. A escritura registra suicídios, mas não comenta muito sobre os suicídios. Agora, nós sabemos que esses suicídios aparecem de forma altamente negativa nas passagens bíblicas. Judas se suicida depois que Satanás entra nele. Homem se suicida no Antigo Testamento por orgulho militar, fugindo de certos inimigos, ou para manter a honra de alguma forma, ou por tristeza diante de algo que não deu certo na sua vida. Mas há um caso icônico, caso que a gente não citou aqui, você deve estar sentindo falta, que é o famoso caso de Sansão. Eu deixei pra cá porque o caso de Sansão é o caso mais discutido no Antigo Testamento acerca de suicídio. Existe o famoso texto de Juízes 16, quando ele diz: morra eu com os filisteus, e ele derruba então o templo sobre os filisteus para que eles morram, e ele acaba morrendo também. Alguns vão dizer que Sansão não cometeu suicídio porque o que ele fez foi um ato de guerra, foi um auto-sacrifício a fim de destruir seus inimigos. Por mais que muitas pessoas tenham dificuldade com o caso do suicídio de Sansão, podemos chamar assim de suicídio uma vez que foi um tipo de auto-sacrifício. Sansão tira deliberadamente a própria vida no intuito de matar o inimigo militar naquele período. A pergunta que surge em cima disso não é se é suicídio ou não, mas seria um tipo pecaminoso de suicídio o auto-sacrifício, principalmente com um contexto extremamente militar do Antigo Testamento, faz com que a tirada da própria vida de Sansão tenha sido pecaminosa ou não? Bem, os textos não deixam isso muito claro, e vai depender muito de como você interpreta a narrativa acerca de Sansão. Sansão foi tratado como um herói no Antigo Testamento, alguém que morreu de forma virtuosa, ou como alguém que morreu de forma vergonhosa. A gente não tem tempo de tratar sobre tudo na vida de Sansão aqui, mas a vida de Sansão é tratada em termos muito agridoces no Antigo Testamento. Você fica sem saber se ele é um herói ou um vilão, ou um anti-herói ou um anti-vilão, mais ou menos. Se Sansão é uma espécie de Walter White do Antigo Testamento, alguém que fez muita coisa errada, mas que no final das contas se redime, ou alguém que fez algumas coisas certas, se dá mal e... bem, não importa. No fim das contas, não dá para tirar conclusões teológicas em cima do relato de Sansão. É mais um dos casos que a escritura cita suicídio sem fazer juízo de valor específico acerca do suicídio. Apenas trata o suicídio como algo ruim o tempo inteiro. O caso de Judas certamente é o mais icônico, onde ele é tratado como alguém que foi perdido, filho da perdição, e que manifesta através de seu suicídio justamente o seu coração separado de Deus. Seu destino foi a danação eterna, não por causa do suicídio em si, mas porque ele não procurou em Cristo arrependimento de seus pecados.
Ora, mas se os textos bíblicos não são suficientes para falar acerca do suicídio, que textos bíblicos a gente vai usar para isso? Bem, a gente pode estabelecer logo de cara uma base muito simples que é textualmente comprovável, que é a ideia de que suicídio é pecado. Tirar a própria vida é uma ofensa ao Deus vivo. E a gente encontra isso basicamente através de uma teologia do assassinato. A Escritura constantemente condena que alguém tire a vida de outra pessoa. Deus é o Senhor da vida e é Deus quem dá e quem concede vida. Tirar a própria vida é assassinar a si mesmo. Ninguém deverá derramar o sangue do seu irmão, é algo que a Escritura diz constantemente. Não assassinarás é um dos pilares da lei judaica, escrito nos próprios 10 mandamentos. O Novo Testamento é muito claro quando fala dos homicidas. Nós não devemos tirar a vida do outro. Por implicação, podemos entender que não devemos tirar a nossa própria vida. É um assassinato da mesma forma. É um ato imoral da mesma forma, é um ato que ofende o Deus vivo. Daí a gente entra naquela questão muito famosa, né? Se você ama a Deus, por que é que você não se mata para ir logo pro céu? E a resposta é muito simples. Alguém que ama a Deus ao ponto de querer tirar a própria vida para ir pro céu, é alguém que vai amar a Deus ao ponto de obedecer o seu mandamento de não tirar a própria vida. Ninguém que entendeu corretamente o cristianismo vai se matar para ver Deus, porque Deus ordena que nós amemos a vida e que nós respeitemos a vida. É Deus quem dá e Deus quem tira a vida. Nós não temos autoridade para fazer juízo com as nossas próprias mãos, seja sobre os outros, seja sobre nós. Nisso, a gente também pode chegar à conclusão que o suicídio assistido também é um pecado. A eutanásia, o assassinato por misericórdia, também é algo condenado na Escritura, porque é o contexto onde os suicídios são citados no Antigo Testamento e condenados claramente por essas passagens que citam reis maus se suicidando em contextos de guerra para evitar humilhação pública ou mesmo para evitar sofrimentos maiores. Claro que uma sociedade como a nossa, que não possui valores absolutos, certo e errado, que pensa unicamente em termos de prazer, alguém que está vivendo uma vida mais difícil, prostrado numa cama, que não está vivendo as potencialidades máximas do prazer dessa vida, não é um ser humano que valha a existência. E por isso pode ser morto por pura misericórdia. Mas a palavra de Deus nos deixa claro que matar, que assassinar é sempre errado, ainda que nós estejamos auxiliando alguém no próprio assassinato, no próprio suicídio. É criminoso, é imoral, é uma ofensa ao Senhor. Mas convenhamos, até aqui tá todo mundo na mesma página, certo? É pouco provável que um cristão acredite que matar não é errado, é pouco provável que um cristão acredite que suicídio não é pecado. Essa não é a questão. A grande questão do suicídio é: para onde o suicida vai depois que morre? O suicídio é um pecado que leva diretamente para o inferno? E essa é uma pergunta que possui ainda menos base bíblica, mas depende inteiramente da nossa visão sobre salvação. Depende inteiramente da nossa soteriologia, da visão que nós temos acerca de como o homem é salvo no fim das contas. E o debate sobre o suicídio acaba falando diretamente sobre o modo como nós interpretamos a salvação dos homens. Se você tem uma visão de salvação por mérito e por obras, se você acha que você é salvo porque você fez o bastante, o suicídio seria uma má obra terrível que talvez destruísse as suas boas obras e te levasse diretamente ao purgatório ou ao inferno. Outros vão acreditar que você é salvo porque você teve tempo de se arrepender de todos os seus pecados. Se no último momento você não pôde se arrepender do pecado do homicídio, do pecado do suicídio, você ainda vai diante de Deus com aquele pecado, logo você não vai poder ser salvo. Você não teve tempo de pedir perdão pelo suicídio, então você pode ir para o inferno. Há até quem diga que aqueles que se suicidam pulando num prédio ou cortando os pulsos, talvez teve tempo de se arrepender. Aquele que dá um tiro na própria cabeça ou algo parecido não teve tempo e por isso esses vão pro inferno, os outros não se sabe. É o tipo de coisa que você costuma ver em debates de internet. Outros vão dizer que não, um crente nunca faria isso. Um salvo de verdade nunca daria como evidência da salvação tirar a própria vida. Vamos convir que são visões muito erradas acerca da salvação. Se você acredita que alguém é salvo pelas obras que constrói, veja o nosso vídeo aqui no card sobre justificação pela fé somente. Nós somos salvos apenas pela fé e não pelas nossas obras. Podemos fazer obras terríveis nessa vida, infelizmente, e ainda assim encontrar salvação porque cremos em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas nossas obras, não somos salvos pelo que fazemos, não somos salvos por uma adição de fé e obras. Somos salvos unicamente pela nossa crença na pessoa do Cristo, o Filho do Deus vivo. E a fé na justiça e na obra dele é que nos salva. É a vida perfeita dele que nos dá um caminho para Deus. É na cruz que ele paga todo o contrato de dívida. Então, ainda que eu não tenha feito boas obras o bastante nessa vida, ainda que eu não tenha construído para mim salvação suficiente, Jesus comprou tudo e pagou tudo. A gente também não é salvo porque se arrependeu de cada pecado no último segundo. A gente pede perdão no dia a dia a Deus pelos pecados porque erramos e constantemente queremos estabelecer esse relacionamento de amor, mas nós já fomos perdoados de todos os pecados. Nós pedimos perdão a Deus porque fomos perdoados, não o contrário. Nós não somos perdoados porque nos aproximamos em busca do perdão diariamente. Nós nos aproximamos em busca do perdão diariamente porque recebemos um perdão completo, absoluto e total
através da obra da cruz. Não existe isso de só fui salvo porque tive tempo de me arrepender de cada pecado cometido. Porque nós não perdemos a salvação a cada pecado cometido, a cada erro cometido. Senão nós nunca estaríamos realmente salvos. Porque nós estamos constantemente errando e pecando e falhando. Nós nunca somos suficientes em termos de santidade para que Deus nos aceite. Nós não amamos a Deus com toda a mente, com todo o coração, com todo o entendimento como deveríamos. Nós não fazemos tudo para a glória de Deus e por fé como deveríamos. Deus não recebe todo o louvor que Ele merecia receber. Nós estamos constantemente aquém daquilo que Deus merece. Nós somos concebidos em pecado e em pecado nós nascemos. Por isso que Davi ora para que Deus o perdoe dos pecados que ele nem lembra que cometeu. Pecamos o tempo inteiro. Se nossa salvação dependesse de verbalmente pedirmos perdão por cada erro cometido, nenhum de nós seria salvo no fim das contas. É porque já recebemos o perdão que nós somos salvos e perdoados e por isso continuamos pedindo perdão ao Deus vivo para que Ele nos mantenha nesse caminho de fé. E a ideia de que um crente nunca faria isso, sabe, é muito errada. Crentes cometem pecados o tempo inteiro. Davi chegou a matar alguém porque ele estava atraído sexualmente pela esposa dele. Moisés, o grande patriarca do Antigo Testamento, matou alguém. Pessoas salvas pelo Deus vivo cometeram pecados terríveis no Antigo Testamento. Tanto que o Novo Testamento e a nossa teologia da salvação que procede daí não diz expressamente que existem pecados que crentes não cometem. Às vezes nós podemos entrar em caminhos terríveis e cometer pecados horrorosos. O que caracteriza, no entanto, o descrente é a falta de arrependimento. É porque não nos arrependemos de nossos pecados horrorosos que nós não somos salvos. E não porque cometemos erros terríveis. Não é normal que um crente assassine, não é normal que um crente mate alguém. Isso evidencia uma fé problemática, uma fé que está disposta a cometer pecados terríveis. Mas, infelizmente, crentes reais podem cometer pecados terríveis. Por isso que existe arrependimento. E por isso que a obra da cruz é tão poderosa para nos salvar. A salvação é pela fé. E pela fé somente. A salvação é por meio da graça e da graça somente. Se confiamos na obra de Jesus, nós somos salvos dos nossos piores pecados, dos nossos erros mais escabrosos. O problema, e aqui vamos entrar na questão em si, é que nós tratamos o suicídio como um tipo especial de pecado. Tratamos o suicídio como se ele fosse um pecado diferente dos outros e que por isso quem comete esse realmente não vai poder ser salvo de forma alguma. Mas nada no Novo Testamento trata o suicídio como se ele fosse um tipo de pecado superior, a mais, pior do que os outros, imperdoável. O suicídio, assim como outros pecados, foi um pecado remido na cruz. E por isso há perdão para pessoas que cometem um pecado tão grave, tão horroroso contra a própria vida e a vida das pessoas que estão em volta. E é nisso que a gente entra na grande questão. O suicídio não é um pecado imperdoável, porque a Escritura fala de um único pecado que é imperdoável. E esse pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Os teólogos brigam acerca do significado desse texto. A gente tem um panorama sobre isso lá no Teologia Descomplicada. Se você é meu aluno, você já sabe disso. Mas vamos lá explicar de novo para você que é do público geral, que talvez não saiba direito sobre esse assunto. Perceba que estou tentando fazer propagandas do meu curso de forma mais suave aí dentro do vídeo, né? O pecado imperdoável pode ser interpretado como atribuir a Satanás obras do Espírito Santo, atribuir a Jesus um poder que provém do diabo, ou mesmo a incredulidade, não crer que Jesus é o Filho de Deus, rejeitando a obra do Espírito Santo, mas de nenhuma das interpretações possíveis para aquilo que é chamado de pecado imperdoável no Novo Testamento, o suicídio está dentro disso. Ora, se só existe um pecado imperdoável e o suicídio não é um deles, então o suicídio é um pecado perdoável. E se é perdoável, um crente verdadeiro que já encontrou perdão na cruz será perdoado pelo terrível pecado do suicídio. Fora isso, o chamado pecado para a morte de 1 João 5 não é um texto que fala de suicídio, mas que fala inteiramente de pecados não arrependidos, do pecado que é cometido e que o homem não vem se arrepender através do processo do Espírito Santo posteriormente. É um pecado que representa justamente a falta de fé no coração. O pecado para a morte é o pecado do homem que não encontra em Cristo Jesus a sua vida. Ao longo da carta, João está falando dessa diferenciação entre cristãos e não cristãos. Ele não está falando de pessoas que morreram, tanto porque João vai dizer para não orar por aqueles que estão cometendo pecado para a morte. A ideia é que essas pessoas estão vivas cometendo esse pecado ainda hoje. Não são pessoas que morreram porque se suicidaram. Ou seja, teologicamente, a partir de uma boa soteriologia, de uma boa doutrina da salvação, a partir dos melhores textos que nós temos sobre o assunto, podemos chegar à conclusão de que o suicídio é um pecado e um pecado terrível. Se matar ou ajudar pessoas no processo de suicídio é um pecado que ofende o Deus vivo, que ofende a Deus. Ainda assim, não é um pecado imperdoável, não é um pecado que uma vez cometido leva diretamente para o inferno. A gente sabe que pessoas tiram a própria vida muitas vezes por contextos de profunda depressão, às vezes em burnouts, em sair da própria ideia, teve um pico imenso de adrenalina, de dor e de tristeza e a pessoa acaba entrando nesse tipo de contexto. Os motivos psicológicos são variados, não é o assunto que a gente quer entrar aqui, mas sempre será pecado, sempre será algo contra Deus, mas Cristo Jesus é suficiente para trazer perdão. Logo, isso traz
alerta a quem tá pensando em suicídio. Suicídio é uma ofensa ao Deus vivo, não vai por esse caminho, nunca vale a pena tirar a própria vida, nunca vale a pena pecar contra Deus, nunca vale a pena escolher o caminho do erro, o caminho do pecado. A santidade sempre vale a pena. Deus nos deu a vida e Ele tem controle sobre a nossa vida, a gente não pode brincar de Deus acerca de nós mesmos. E traz consolo àqueles que talvez conheçam amigos, parentes, pessoas que se suicidaram. Se essa pessoa tinha fé em Cristo Jesus, apesar de seu pecado terrível no fim da vida, Cristo ainda é suficiente para lavá-lo e para limpá-lo do pecado. Infelizmente, essa discussão sobre suicídio acaba sendo complicada porque as pessoas acham que vão fazer bem a aqueles que estão lutando contra a ideação suicida, dizendo que é um pecado imperdoável. Se nós dizemos que é um pecado perdoável, parece que a gente está dizendo que a pessoa pode se matar e não tem problema. A questão é que Deus nos deu meios para lutar contra o pecado. Tentar evitar, por exemplo, que seu filho pare de fazer sexo com a namorada antes do casamento, dizendo que aquilo é um pecado imperdoável, que se ele fizer isso uma vez, ele vai para o inferno para sempre, é tentar usar meios carnais para impedir o pecado. A gravidade do pecado tem que ser posta, mas a realidade do perdão também. Porque Deus deu meios para poder convencer os homens à santificação, e nós não temos que usar o nosso braço de carne e inventar coisas que Deus não disse para convencer os homens a estarem na santidade. Dizer que o suicídio é um pecado sem perdão, na sua cabeça, pode fazer sentido para impedir que pessoas se suicidem, mas é usar métodos carnais e humanos para levar pessoas à santificação. Isso está errado. Não precisamos fazer mais do que Deus faz. Ah, perdão, com certeza, mas é algo terrível, horroroso, uma ofensa a Deus vivo, uma falta de amor com o próximo e consigo mesmo, é um assassinato, e não há por que nunca seguir esse caminho. Se você luta contra o suicídio, procure aconselhamento pastoral, procure ajuda de familiares, de membros da igreja, e por que não, ajuda profissional e psicológica para ajudá-lo no caminho da vida, que sempre vale a pena continuar vivo em Cristo Jesus. O que é que você pensa sobre tudo isso? Não deixe de comentar aí embaixo, continuar nessa conversa interessante. Desculpem a voz um pouco rouca, as atividades são um pouco intensas, mas eu tinha que gravar alguma coisa pra vocês aqui na segunda-feira. Manda um grupo do WhatsApp aí da igreja e vamos continuar essa conversa boa sobre teologia. E não deixe de entrar lá no Teologia Descomplicada, o nosso curso online aqui do 2 Dedos de Teologia. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu!